O aroma de peru assado e bolo de aniversário pairava denso na sala de jantar, mas o calor no ar era uma farsa, esticado sobre a tensão que zumbia sob cada sorriso. A longa mesa de mogno estava lotada, tios em ternos impecáveis, tias em joias cintilantes, primos cochichando um no ouvido do outro. Mas toda a risada cessou no momento em que a bengala do meu avô bateu no assoalho de madeira. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. "Antes de começarmos", ele exigiu, seus olhos azuis penetrantes fixos em mim. "A transferência da conta foi concluída?" Eu congelei no meio de uma respiração, um garfo pendurado na minha mão. "Que transferência?" perguntei, minha voz trêmula, mas clara o suficiente para ser ouvida em toda a sala. O ar mudou. O copo de vinho da minha mãe escorregou em sua mão. Meu pai pigarreou e desviou o olhar. Meu irmão mais velho, Daniel, ficou rígido como um soldado em posição de sentido. Meu primo mastigou lentamente, os olhos correndo como um espectador esperando a explosão. O punho enrugado do meu avô bateu na mesa, fazendo os pratos tremerem. "Não se faça de bobo comigo", ele rosnou, sua voz rachando de fúria. "Eu transferi uma quantia vultosa o suficiente para cobrir seu futuro, para garantir que você estivesse segura e nunca dependesse de ninguém. Onde está? Quem pegou?" Meu coração martelava contra minhas costelas. "Vovô, eu não sei do que você está falando", gaguejei, meu rosto esquentando de humilhação. "Eu nunca recebi nada." Por um segundo, o silêncio engoliu a sala. Então vieram os sussurros. "Ela está mentindo", minha tia sussurrou asperamente. "Ou talvez ela já tenha gastado tudo", meu tio resmungou, o lábio repuxado. Daniel recostou-se em sua cadeira, um sorriso malicioso contraindo o canto da sua boca. Eu olhei para ele, aquela expressão presunçosa e satisfeita cruzando seu rosto. A realização me atingiu friamente, meu peito apertou com a traição. "Você sabia?" Eu sibilei para ele em voz baixa, mal contendo-se a tempestade que se formava dentro de mim. O vovô percebeu. Seu olhar disparou para Daniel como um falcão para sua presa. "Você mexeu nessa conta?" ele exigiu, sua voz retumbando. Daniel deu uma risada curta, fingindo inocência. "Por que eu faria isso? Tenho minhas próprias economias." Mas eu notei a maneira como seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa, o leve tremor em sua mandíbula. "Eu juro", disse firmemente, sentando-me mais ereta, minha voz cortando quando o clamor crescente. "Eu nunca recebi nada. Se o vovô enviou dinheiro, alguém mais o interceptou, e eu acho que sei quem." A mesa inteira explodiu. Acusações, defesas, vozes subindo umas sobre as outras como animais selvagens lutando por domínio. O vovô levantou-se lentamente, apoiando-se na bengala, sua voz mais fria do que eu jamais a ouvira. "Então, amanhã de manhã", ele rosnou, "descobriremos exatamente para onde esse dinheiro foi, e Deus ajude quem ousou pegá-lo." Meu pulso trovejou em meus ouvidos. Amanhã seria guerra, e desta vez eu não entraria nela silenciosamente. O sol da manhã queimava através das cortinas como uma lâmpada de interrogatório. Meu telefone vibrava sem parar, ligações da minha mãe, mensagens da minha tia, até mesmo uma série de chamadas perdidas de Daniel. Ignorei todas elas. Meu avô havia convocado todos para sua mansão às 9h em ponto, e quando o vovô dava uma ordem, não era uma sugestão. Cheguei cedo, os pneus do meu velho Toyota rangendo no caminho de cascalho. A mansão pairava como uma fortaleza, seus pilares brancos lançando longas sombras. Através das enormes janelas, vi silhuetas já andando e discutindo. Meu peito apertou, mas eu endireitei os ombros. A humilhação da noite passada ainda ardia em mim como fogo. Eu não deixaria que distorcessem a verdade. Lá dentro, a sala de estar havia sido transformada em um tribunal. O vovô sentava-se à cabeceira de um longo sofá de couro, sua bengala apoiada em seu joelho,
sua presença comandando a tensão absoluta. Seu advogado, o Sr. Wittmann, um homem severo com cabelos prateados e óculos afiados, estava por perto com uma pasta grossa na mão. Meus parentes enchiam a sala como espectadores inquietos, esperando um veredito. "Você está atrasada", minha mãe disparou quando entrei, seu tom pingando julgamento. Ignorei-a, erguendo o queixo. "Estou bem na hora." Os olhos do vovô se voltaram para mim, e por um momento seu rosto suavizou, mas endureceu novamente quando seu olhar varreu o resto da família. "Sr. Wittmann", ele disse, sua voz grave, "mostre a eles." O advogado pigarreou e tirou uma pilha de extratos bancários impressos. O som de papel batendo na mesa de centro foi mais alto que um tiro naquela sala tensa. "Em 12 de março, Wittmann começou, ajustando os óculos. "O senhor, Hale autorizou uma transferência de R$250 mil para uma conta em nome de sua neta, Emily." Arfadas e murmúrios percorreram a sala. Minhas mãos ficaram frias. Mas Wittmann continuou, seu tom cortante como um bisturi. "Esta conta não foi criada por Emily, foi configurada fraudulentamente. Os fundos foram transferidos para uma conta secundária." Ele fez uma pausa, seus olhos escaneando os rostos. "Quase imediatamente, essa conta secundária pertence a Daniel Hale." A sala explodiu. "O quê?" gritei, minha cabeça virando em direção ao meu irmão, meu coração batendo tão violentamente que pensei que desmaiaria. Daniel levantou-se de um salto, seu rosto pálido, mas sua arrogância intacta. "Isso é ridículo. Não sei que tipo de truque é esse, mas eu não roubei nada." Wittmann deslizou um documento pela mesa. "Sua assinatura, Sr. Hale, clara como o dia. Rastreamos a conta, é sua." A bengala do vovô bateu no chão, o som ecoando como um trovão. "Seu garoto mentiroso e ladrão?" Ele rugiu, sua voz tremendo as paredes. "Eu confiei a vocês a honra da família, e você rouba sua própria irmã." A máscara de Daniel rachou, sua mandíbula cerrada, seus olhos correndo como um animal encurralado. "Ela não merece!" ele gritou, apontando para mim com um dedo trêmulo. Tudo vai para ela. Você a mimou, vovô, e eu trabalho tanto quanto, sou tão digno quanto." Meu estômago revirou, a raiva me inundando. "Você roubou meu futuro." Eu estalei, lágrimas picando meus olhos. "Você não tirou apenas dinheiro, você tirou minha chance de respirar sem dívidas, de ter uma vida própria. Você me traiu." Minha mãe interveio, o rosto vermelho. "Pare com isso. Daniel é seu irmão, Emily. Você não pode destruir esta família por causa de alguns fios e números." Ele estava desesperado. Ele estava apenas desesperado. Eu a cortei, minha voz trêmula, mas afiada. "Ele teve uma escolha, e ele escolheu me apunhalar pelas costas." O vovô levantou-se lentamente de sua cadeira, apoiando-se pesadamente na bengala, sua fúria contida, mas letal. "Não", ele disse, sua voz como gelo. "Não foi apenas traição, foi roubo, fraude, e eu não vou encobri-lo." Ele se virou para Wittmann. "Apresente as acusações." A sala congelou. Minha mãe arfou, apertando suas pérolas. Daniel cambaleou para trás como se tivesse sido atingido. "Você me mandaria para a cadeia? Seu próprio neto?" Os olhos do vovô brilharam. "Eu mandaria qualquer um para ir na cadeia que ousasse trair o sangue da família." Meu pai finalmente falou, sua voz baixa e trêmula. "Pai, por favor, não faça isso. Isso vai nos destruir." A mão do vovô tremeu enquanto ele apertava mais a bengala. "Vocês se destruíram no momento em que deixaram a ganância apodrecer seus corações." Daniel avançou, sua voz quebrada pelo desespero. "Vovô, por favor, eu pensei que merecia mais do que ela. Ela é fraca. Ela não sabe como lidar com dinheiro." Seus olhos dispararam para mim.
veneno flamejando novamente. Ela teria desperdiçado. As palavras cortaram mais fundo que o roubo. Minha garganta apertou, fúria e dor fervendo juntas. Você não decide o que eu mereço, eu disse, minha voz agora firme, ainda sob o tremor. Você pegou o que não era seu, Daniel. E o pior, você não roubou apenas dinheiro. Você provou para mim que a família pode ser sua faca mais afiada. O silêncio engoliu a sala. O peito de Daniel subia e descia como um homem se afogando. Finalmente o vovô suspirou, sua fúria dando lugar a algo mais pesado. Decepção. Emily, ele disse suavemente, seus olhos fixos nos meus. A partir deste momento, quero que saiba que você é a única nesta família em quem ainda confio. A sala explodiu novamente. Parentes protestando, gritando, mas suas palavras pairaram como um golpe de martelo. Minhas mãos tremiam, minha respiração irregular. Mas pela primeira vez em anos, eu me senti vista. A guerra só tinha começado, mas esta rodada eu não era a vítima. O rosto de Daniel ficou da cor de cinzas. Ele cambaleou para trás contra a lareira. Sua respiração irregular, como se as paredes estivessem desmoronando ao seu redor. Minha mãe correu para o lado dele, agarrando seu braço como se pudesse protegê-lo da realidade. Isso não é justo, ela chorou. Ele é seu neto, pai. Você não pode jogá-lo aos lobos. Os olhos do vovô se estreitaram em fendas frias. Justo? Sua voz era afiada como vidro. Foi justo quando ele roubou Emily? Mentiu na cara dela e deixou toda a família acusá-la? Foi justo quando ele usou minha confiança como arma? Sua bengala bateu no chão uma vez. O som final. Não vou recompensar a mamotraição com proteção. A sala se fragmentou em caos. Meu tio latiu algo sobre manter as coisas em privado. Meus primos cochichavam ferozmente em cantos. E meu pai beliscava a ponte do nariz como se a vergonha fosse pesada demais para suportar. Mas meu olhar nunca deixou Daniel. Ele me encarou com olhos cheios de fúria e humilhação. Sua mandíbula se cerrou tão forte que as veias em seu pescoço saltaram. Você acha que ganhou, não é? Ele cuspiu. Sua voz baixa, mas venenosa. Não fique tão presunçosa. Isso não acabou. Endireitei-me em minha cadeira, cada músculo tremendo, mas minha voz firme. Você está certo, não acabou, mas você não vai mais escrever o final. O advogado do vovô inclinou-se para a frente, deslizando mais documentos pela mesa. Há mais, ele disse calmamente. Os fundos não foram apenas transferidos uma vez, foram sifonados, pequenas quantias retiradas ao longo de várias semanas. Itens de luxo comprados, viagens reservadas, tudo ligado ao cartão de Daniel. Um murmúrio chocado percorreu a sala. Minha tia arfou, apertando seu colar de pérolas. Meu pai finalmente explodiu, seu punho batendo no braço da sua cadeira. Daniel, pelo amor de Deus, o que você estava pensando? O rosto de Daniel se contorceu com desafio. Eu estava pensando em finalmente conseguir o que mereço. Sua voz estalou como um chicote, alta o suficiente para silenciar a sala. Ele apontou para mim, a mão tremendo. Ela sempre foi a favorita, sempre. Você acha que ela lutou? Vocês todos a mimaram enquanto eu tinha que lutar por migalhas de reconhecimento. Eu peguei o que deveria ter sido meu. As palavras me atingiram como golpes, mas algo dentro de mim endureceu. Por anos, eu encolhi sob sua sombra, absorvendo sua crueldade e silêncio. Mas agora, vendo-o se desmoronar, percebi que isso não era força. Era desespero disfarçado de arrogância. Você nem me vê, não é? Eu disse, minha voz baixa, medida. Eu nunca pedi a piedade de ninguém. Eu trabalhei, eu me esforcei. Eu vivi sem nada enquanto você zombava. Você teve tudo entregue a você, Daniel. E ainda assim não foi o suficiente. Então você roubou. Sua risada foi áspera, quebrada. Você acha que é melhor do que eu? O vovô bateu sua bengala novamente, a sala tremendo sob sua fúria. Chega!
Sua voz trovejou pelas paredes. Daniel Hale, você está despojado de todos os benefícios, de toda muita confiança que eu já considerei para você. A partir de hoje, você está cortado. Você enfrentará as consequências de sua ganância sozinho. Minha mãe arfou como se tivesse sido apunhalada. Pai, não! Você não pode querer dizer isso. Eu quero dizer cada palavra, disse o vovô, seu tom final. Esta família apodreceu de privilégio e inveja. Emily é a única que mostrou honestidade. O resto de vocês deveria ter vergonha. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Meu coração batia forte no meu peito, dividido entre a dor de ver minha família fraturada e o alívio estranho e agudo da verdade finalmente revelada. O rosto de Daniel se contorceu. Ele olhou para mim como um predador encurralado, depois de volta para o vovô. Vocês vão se arrepender disso, ele sibilou. Sua voz estava quieta agora, perigosa. Ambos. Meu estômago se revirou, mas eu sustentei seu olhar. A única coisa que me arrependo, eu disse firmemente, é de ter pensado que você era meu irmão. Ele saiu furioso, a porta batendo com tanta força que as paredes tremeram. Minha mãe correu atrás dele, gritando seu nome, mas ele não olhou para trás. O som de seus saltos batendo no corredor de mármore ecoou como uma marcha fúnebre. Por um longo momento, ninguém falou. Então o vovô se virou para mim, sua expressão pesada, mas resoluta. Emily, ele disse, sua voz mais calma agora. Eu sei que não é fácil, mas às vezes a verdade corta mais fundo que as mentiras. Hoje você se manteve firme, nunca se esqueça dessa sensação. Minha garganta apertou. Não parece vitória, sussurrei. Não deveria, ele respondeu, seus olhos suavizando. Parece sobrevivência. E sobrevivência, minha querida, é o que constrói força. Enquanto a família se dispersava em um silêncio amargo, sussurros o seguindo, saí para a varanda. O ar fresco da manhã atingiu meu rosto, afiado e limpo, um contraste com o caos sufocante lá dentro. Pela primeira vez em anos, eu não me senti pequena, eu não me senti fraca, eu me senti livre. Mas no fundo, eu sabia que as palavras de Daniel não eram vazias. Ele não desapareceria silenciosamente. A tempestade não tinha acabado, estava apenas circulando, esperando sua chance de atacar novamente. E quando atacasse, jurei que não seria a mesma garota assustada que ele sempre conheceu. Eu estaria pronta. O silêncio na casa naquele dia não durou muito. Ao cair da noite, as notícias se espalharam como fogo. Um primo me mandou mensagem. Daniel está furioso. Ele está dizendo que você o armou. Outra mensagem seguiu de uma tia. Sua mãe o está defendendo, chamando o vovô de cruel, chamando você de manipuladora. As palavras me feriram, mas eu não vacilei. Pela primeira vez eu não tinha medo de sussurros. Ainda assim, me preparei. Eu sabia que Daniel não desapareceria silenciosamente, e eu estava certa. 2 noites depois, faróis varreram minha entrada. Pneus gritaram ao parar. Congelei na janela, o coração batendo forte enquanto Daniel saía do carro. Seu rosto estava pálido, distorcido de raiva, os olhos selvagens como um homem encurralado por suas próprias mentiras. Ele bateu na minha porta da frente, gritando alto o suficiente para todo o bairro ouvir. Abra, Emily! Você acha que é melhor do que eu? O medo picou minha espinha, mas eu não me encolhi. Abri a porta, uma fresta, a corrente ainda trancada. Minha voz estava firme. Vá para casa, Daniel. Casa? Ele riu amargamente, empurrando a porta. Eu não tenho mais casa. Graças a você, você arruinou tudo. Não, Daniel. Eu disse firmemente, meu pulso trovejando. Você fez isso sozinho. Por um momento, vi o garoto que eu costumava conhecer. O irmão que me provocava quando éramos crianças, que uma vez me defendeu em uma briga no pátio da escola. Mas aquele garoto se foi, engolido inteiro pela ganância. O vovô não vai viver para sempre.
Ele cuspiu de repente, seus olhos se estreitando. Quando ele se for, tudo voltará para mim. Você vai ver. Você não é nada sem a proteção dele. O veneno em sua voz cortou fundo, mas algo dentro de mim mudou. Percebi que ele estava errado. Eu não era nada, não mais. Destranquei a corrente e dei um passo completo para a soleira da porta. Minha voz clara e inabalável. Você está errado, Daniel. Eu não preciso de proteção. Eu já sobrevivi a você, e isso é mais poderoso do que qualquer herança. Pela primeira vez, ele não teve resposta. Sua mandíbula se cerrou, seu rosto se contorceu, e com um último olhar de desprezo, ele voltou correndo para o carro. Os pneus gritaram contra o asfalto enquanto ele acelerava para a noite. Fiquei na porta muito depois que o som desapareceu, minhas mãos tremendo, mas meu espírito inquebrantável. Na manhã seguinte, o vovô veio. Ele não falou no início, apenas colocou um envelope na minha mesa da cozinha. Dentro havia novos documentos, as escrituras, as contas, tudo transferido para o meu nome. Emily, ele disse baixinho, sua mão pousada na minha. Eu não sei quanto tempo mais tenho, mas me recuso a deixar o legado desta família nas mãos de mentirosos. A partir de hoje, você é a herdeira. Não por causa do sangue, não por favoritismo, mas porque você conquistou isso, porque você disse a verdade quando importava. As lágrimas embaçaram minha visão. Vovô, eu não quero que isso seja sobre vingança. Ele assentiu. Então não faça disso vingança, faça disso mudança, faça melhor do que nós fizemos. Suas palavras afundaram profundamente. Pela primeira vez, vi além do caos, além da traição de Daniel, além do silêncio dos meus pais. Isso não era apenas sobre dinheiro, era sobre sobrevivência, sobre recuperar minha voz depois de anos sendo silenciada. Quando o resto da família soube a verdade, a reação foi barulhenta. Minha mãe se recusou a falar comigo. Meu pai chamou de desgraça e Daniel desapareceu nas sombras de seus próprios erros. Mas nada disso me quebrou porque pela primeira vez eu não estava vivendo em suas sombras. No meu aniversário, minha vida foi rasgada. Segredos derramados sobre a mesa como vidro quebrado. Mas nos destroços encontrei algo que nunca tive antes: força. E enquanto eu trancava a porta naquela noite, olhando para a rua silenciosa, sussurrei para mim mesma a verdade que finalmente acreditava. Eu não sou mais a vítima deles. Eu sou o meu próprio começo.